You a little bit about her personal experiences in Germany as German Chancellor Fellow. Thank you. Boa noite a todas e todos. Eu sou a Carolina Nunes, eu fui German Chancellor Fellow de 2016 2017. E essa era a imagem que eu tinha de Alemanha antes de eu ter ido para a Alemanha a primeira vez. Mas quando eu fui para a Alemanha a primeira vez em 2005, eu percebi que a materialização do desenvolvimento da Alemanha está muito mais ligada à qualidade de vida que as pessoas têm nas cidades. Está muito mais ligada a esse contato com a natureza, os parques e essa infraestrutura que pertence a todos e que ela é acessível a todo mundo, onde as pessoas podem conviver. Isso tem a ver com diversidade, mas também tem a ver com democracia do uso dos espaços. Então, eu voltei para o Brasil, eu já trabalhava num escritório de arquitetura, no momento da aplicação eu era gerente de projetos de um escritório premiado nacionalmente, eu também era professora da universidade e junto com o meu companheiro Walter, a gente mantinha um grupo de discussão sobre planejamento urbano. E as minhas referências eram basicamente da Alemanha, por causa do período que eu tinha passado lá, de 3 meses. E era uma coisa que me angustiava, porque as cidades alemãs elas são muito boas, elas têm muita qualidade de vida, mas mesmo entre profissionais da área não são conhecidas. Ninguém fala, puxa, vamos para a Alemanha estudar cidades alemãs que elas são muito boas, e isso não acontece. No entanto, as cidades são ótimas, então a gente trazia muitas referências da Alemanha para o Brasil, né? Então a gente falava, poxa, se Berlim tem uma piscina pública em que as pessoas podem conviver, mesmo num país frio, eles têm essa estrutura no verão, por que Blumenau, que é a minha cidade, não poderia ter a sua? Se na cidade de Aachen, onde eu fiquei um período, eles aproveitavam um antigo caminho de trem que já tinha sido desativado, por que a gente não podia ter esse tipo de infraestrutura na nossa região que também tinha ferrovias desativadas, né? Então, a gente, como essas, a gente trouxe uma série de ideias e foi nesse contexto que surgiu a oportunidade da Bolsa e foi um momento de tomada de decisão, assim, né? Foi, eu vou me inscrever, a gente vai para lá e vai dar certo e vai ser bem bacana. Então, meu projeto se concentrou em rios e cidades. E essa relação entre a cidade, o espaço urbano e o espaço natural, tendo o espaço público como um ponto de contato, considerando as cidades como o grande artefato cultural produzido pela humanidade, né, com todas as questões funcionais de mobilidade, saúde, segurança, mas também com toda a parte simbólica das cidades. E o meu projeto também, eu queria sempre atualizar essa visão que o Brasil tinha da Alemanha, que Blumenau especialmente tem uma visão de 200 anos atrás, e isso não era possível, isso não podia acontecer mais. Aliás, eu falei essa frase na seleção, assim como alguns de vocês riram, o comitê de seleção também riu bastante. Mas, enfim. E, então, eu tinha uma estratégia de fazer diversas entrevistas, de fazer diversos vídeos, produzir material, fazer textos que eu pudesse compartilhar aqui com o Brasil, enquanto eu estava lá, fazer pesquisa, claro, pesquisa bibliográfica, pesquisa normal, acadêmica, e também muita pesquisa de campo, e entrevistas com especialistas. Isso como uma forma de eu ter esse conhecimento, mas também de eu ficar trocando esse conhecimento com o Brasil. Então eu produzi uma série de vídeos que eles eram passados na TV legislativa local, eu vou passar um vídeo para vocês entenderem como é que foi o processo. Entre maio e setembro é a temporada de passeios de balsa pelo rio Isar, em Munique. Andando pelos parques das margens do rio, fomos surpreendidos por um som de música típica. É o passeio de balsa conhecido como Flossfahrt. No século XII, era necessário transportar madeira e mercadorias rio abaixo, o que perdeu o sentido com as estradas e os outros meios de transporte mais eficientes. A partir do início do século passado, a ideia foi resgatada e a mercadoria são as pessoas.
As balsas são cheias de turistas e moradores, que aproveitam as temperaturas mais altas para conhecer as belezas do rio e curtir o verão com os amigos. O passeio dura em torno de 5 horas. A descida é bem animada, com banda musical, muita cerveja e diversão. Há também alguns momentos de emoção. São as descidas das rampas do rio. Claro que na Alemanha há uma série de regulamentações, como segurança, o uso dos canais e das estruturas da geração de energia elétrica. Poucas famílias são autorizadas a realizar a atividade, e o passeio custa em torno de 150 euros por pessoa, incluindo comida e bebida. Para aqueles que estão nas margens, também é um momento de descontração. A energia do grupo contagia a todos. O passeio é uma grande festa. Banhistas pulam das passarelas ao lado das balsas, nadam junto com o grupo e às vezes até pedem uns comes e bebes. Curiosos e turistas tiram muitas fotos e vibram com o som da banda. Ao final do trajeto, as toalhas de madeira são desmontadas e carregadas de caminhão rio acima, para o próximo dia de descida pelo rio. O retorno das pessoas é previsto com translado de ônibus. Uma antiga tradição, reinventada, virou uma grande atração para a cidade. O rio, que antes era utilizado para transporte, passou a ser o ponto de encontro da cidade. Como esse vídeo, foram em torno de 40 vídeos que eu produzi daí para a TV Legislativa, em torno de 20 artigos que foram compartilhados no jornal, em revistas locais, isso sempre nessa tentativa, né, então, de atualizar a visão que se tinha de Alemanha no Brasil. Mas a grande pergunta do meu projeto era como que a gente vai viver nas cidades no futuro. Que valores que a gente vai ter nessas cidades, né? Que critérios que eu vou ter para substituir parâmetros tão banais como largura de avenidas, altura de edifícios, o que eu posso substituir e com vantagens esse tipo de parâmetro. Então a gente se questiona muito como que é essa maneira que as pessoas vão viver nas cidades. E muito disso tem a ver também com essa lógica industrial, né, que foi o que produziu as nossas cidades hoje. Essa coisa assim da indústria produziu cidades repetitivas, lineares, funcionais, então a cidade passou a ser separada em funções e passou a ser, com muita ênfase, o transporte passou a ser um aparato de interligação viária. E também uma coisa muito forte do domínio do homem sobre a natureza. Então, como é que vai ser essa cidade do futuro, num tempo que a gente fala de inovação, de criatividade, que os trabalhos não vão ser mais esses trabalhos repetitivos ou vão ser substituídos por outros trabalhos? Como é que a gente vai viver nessas cidades, né? E um exemplo de caso bem relevante é de Essen, da cidade de Essen, que no passado fez o seu rio um canal. Esse canal tinha sido escolhido para ser o esgoto. Era uma vergonha da Europa até pouco tempo atrás, porque era ainda um rio bastante poluído. E a cidade está se reinventando através da arte e da cultura, e o rio é protagonista desse processo, né? Então, a gente fez essa visita na cooperativa do Emscher, e eu fui guiada, então, pelo presidente da cooperativa da Nascente até a Foz, e ele foi explicando muito desse processo, que a cidade se tornou capital verde da Europa de 2017, e muito disso também tinha a ver com esse pensamento, como é que vão ser os trabalhos do futuro? E daí a própria cidade tinha vários incentivos, como subsídio de aluguel para startups e outras coisas, mas eles ainda tinham muita dificuldade, não para atrair as empresas, mas para as empresas atraírem a mão de obra, porque as pessoas queriam muito mais do que simplesmente o emprego, queriam morar em cidades com mais qualidade de vida. Nas próprias palavras dele, como Munique, que era onde eu estava, ele dizia, olha, as pessoas vão para Munique também pela qualidade de vida. E em Munique tem um caso que é o do rio Isar, que era o principal objeto da minha pesquisa, que foi um caso que eu tive contato quando eu ainda estava na faculdade, que foi um livro, uma cartilha, que foi traduzida para o português pela Gate7, na época numa parceria. E então eu conheci lá em Munique o autor,
que se tornou quase um segundo host. Tinha a minha host, que era da área de arquitetura e urbanismo, e o meu segundo host, que também me auxiliou bastante nessa parte de renaturalização de rios. Esse que é o conceito que era da Alemanha, né? Que hoje aqui no Brasil a gente ainda segue essa lógica de retificar rio, de canalizar, de tubular e enterrar, e na Alemanha eles estão fazendo o contrário. Estão fazendo esses estudos para remover esse concreto e deixar que o rio volte a se movimentar de uma maneira mais natural. E isso tem ganhos na prevenção de enchentes, mas também tem muitos ganhos para a fauna e flora e também para a qualidade de vida das pessoas. Eu vou passar aqui um vídeo que é um pouco do resumo desse meu processo, que foram essas entrevistas, essas visitas de campo. Toda semana traz para a gente informações, curiosidades e bons exemplos do país dos nossos colonizadores. O slogan Cidade para Pessoas é um reconhecimento pelo processo que a cidade passou, de recuperar sua vitalidade e atratividade através do desenho urbano e da retomada dos espaços públicos. E para encerrar o ano, meu ano na Alemanha, no final, em dezembro, eu fiz uma palestra também no TEDx em Freiburg. O TED é aquele formato de palestras, e foi sensacional porque foi um bom encerramento desse ano, foi um momento que eu também tive muita reflexão para condensar muito desse conhecimento em uma palestra de 15 minutos e de uma forma que as pessoas pudessem entender, né? E foi uma excelente maneira de encerrar, principalmente em Freiburg, que é uma cidade que tem uma pegada ecológica e tem uma pegada ambiental bem forte. Se eu for agora dar uma dica para vocês na hora de fazer a inscrição, o principal critério, como a Grasma que falou, é esse potencial de construir pontes entre o Brasil e a Alemanha, né? Então, pensar já na aplicação, no momento da aplicação, como é que vai ser esse futuro profissional como uma conexão entre Brasil e Alemanha. Então, eu vou mostrar um pouquinho da experiência que eu estou tendo agora na minha volta para o Brasil, que talvez possa inspirar vocês no momento da aplicação. Quando eu ainda estava na Alemanha, eu já comecei a produzir um vídeo através do Fundo Municipal de Apoio à Cultura, que é um vídeo que passou a ser parte do material didático das crianças nas escolas públicas de Blumenau. Eu também fiz workshops com a comunidade e com as coordenadoras pedagógicas do ensino infantil e do ensino fundamental, para que elas pudessem trabalhar com isso com os alunos e de uma forma que transformasse as percepções e as atitudes também. Eu vou passar só um trechinho do vídeo, só para dar uma olhadinha. Blumenau foi se desenvolvendo economicamente a partir do contato com o rio. Por ele chegavam e partiam mercadorias e notícias das famílias que ficaram na Europa. Dele também vinha a água potável e a geração de energia. A nova população logo descobriu que o rio também era um lugar para se divertir. Aos domingos, as pessoas iam de canoa até o centro para encontrar com amigos e tomar banho nas águas do Itajaí-Açu.
Assim como Blumenau, muitas cidades brasileiras se beneficiaram dos rios para crescer, mas não cuidaram deles. Com o tempo, eles passaram a ser vistos como uma barreira que precisava ser ultrapassada para a cidade continuar crescendo. Então, a gente criou depois uma empresa, o Humanität, Cities as Human Habitats, considerando que as cidades devem ser pensadas para as pessoas e também com uma integração com a natureza e visando melhorar a qualidade de vida das pessoas nas cidades através da arquitetura e do urbanismo. Então ela serve para transformar percepções, atitudes e ambientes. Aqui também uma palestra, uma fala, um pronunciamento na ALESC, né, que é a Assembleia Legislativa do Estado. A gente tem contato com deputados, que é bastante importante. A gente também tem auxiliado uma empresa produtora que está produzindo uma série sobre cidades sustentáveis, uma série sobre cidades inteligentes. A gente tem também desenhado um projeto para fazer engajamento de jovens no Brasil. Então, cada jovem iria criar projetos para o Rio. Um grupo ia querer colher depoimentos sobre o Rio, outro grupo ia procurar as histórias do Rio. Então, como é que isso poderia ser? E a gente prevê uma viagem de estudos para a Alemanha. Esse projeto está sendo desenhado. E um projeto que já foi desenhado, já está orçado e está na mão de captador de recurso, que é um projeto para o Ministério Público, que a gente fez em conjunto com o Ministério Público, com 12 temas nessa área que o Ministério Público está precisando. Então seriam 12 seminários, com 12 vídeos sobre o tema, com 12 cartilhas sobre o tema, e também prevê uma viagem de estudos para 25 promotores para a Alemanha, porque eles precisam conhecer também para poder fazer essas propostas, os ajustamentos de conduta, entender como é que eles podem intervir de uma maneira mais positiva no processo. Então, uma viagem na Alemanha conhecendo pontos fundamentais para essa área que eles estão precisando. Isso também é um projeto que a gente está desenvolvendo com uma multinacional, que eles querem transformar a relação da cidade com a água. Então a gente vai propor uma série de ocupações criativas, de ações de ocupação criativa do território, como por exemplo um dia de uma dança no Rio. E aqui um projeto, ali de transformação de atitudes, aqui um projeto já de transformação de ambientes, que é um projeto que a gente está desenvolvendo para uma cidade em Santa Catarina, que é uma cidade que está fazendo todo um projeto para se reinventar economicamente. Então, como é que vai poder ser esse desenvolvimento econômico da cidade, como que a cidade vai realizar o seu potencial, mas junto também que a gente está trazendo essa parte de aceleração criativa do território. Então, a gente vai desenvolver uma metodologia de mapear essas potencialidades, fazer propostas conceituais e também fazer ocupações criativas do território. Nesse caso aqui, é um morro no centro da cidade, que tem uma pedreira, é praticamente no centro da cidade. Então, o que a gente está pensando, né? Assim como na Alemanha, a gente viu, a gente conversou com as pessoas, basta uma audiência pública que as pessoas pedem para que no contrato, na renovação do contrato, em 30 anos, quando terminar a concessão, eles tenham que fazer um parque para as pessoas. Isso é feito na Alemanha. Então, por que a gente não tem esse tipo de coisa no Brasil? Aqui são alguns exemplos de como é o Olympia Park, então, que tem todo esse morro, esse desenho de morro, que eu tenho uma série de caminhos. E por que essa pedreira não vira depois um lago para que as pessoas possam tomar banho, possam usufruir dessa cidade de uma forma com mais qualidade no futuro? E essa é uma foto do Annual Meeting. Aqui é o secretário-geral da Humboldt, ele está me apresentando para a esposa do presidente. E se eu for dar mais uma dica assim, de como pensar, nesse Annual Meeting a gente teve uma palestra com o Prêmio Nobel da Física. E ele resumiu o que muitos humboldtianos pensam da Fundação. A Fundação nos dá tempo e liberdade. Então, já na aplicação, pensem nisso, na liberdade. É fundamental que vocês trabalhem com autonomia. Então, assim, o projeto é livre. Eu que vou desenhar. O host, eu que vou escolher.
Os entregáveis sou eu que estou determinando. Então, se eu for dar uma grande dica, já pensem nisso, demonstrem no momento de fazer o projeto, na carta de motivação, que vocês sabem trabalhar com liberdade, sabem trabalhar com autonomia. É isso, obrigada.